Salmo 119, eu vou ler do verso 109 ao verso 112. Diz assim: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Vamos orar. Amado Senhor, nós exaltamos o teu nome glorioso. Queremos agradecer a Deus o privilégio de nos reunir nessa manhã, a fim de tributar o louvor devido ao teu nome. Agradecemos por Cristo, aquele por meio de quem nos achegamos a Ti, na certeza de que somos atendidos em nossas orações, na certeza de que somos recebidos em nossos louvores, na certeza de que seremos edificados por meio da palavra. Que esta palavra, que é viva e eficaz, venha, Pai, falar ao nosso coração para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes traz um texto bastante conhecido, creio eu, de todos os crentes. Diz lá Salomão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E a ideia daquele texto ali não é de somente trazer o Senhor à memória, não é só isso. O lembra-te do Senhor nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, implica em aprender do Senhor, em conhecer o Senhor enquanto se é novo, a fim de que quando cheguem os maus dias, que ali Salomão está tratando como a velhice, o crente saiba como se portar diante de Deus, tenha consolo, tenha consolação e amparo. No cristianismo, você é chamado a aprender sobre Deus, e aquilo que você aprende precisa necessariamente se transformar em atitudes piedosas. Nós não somos uma religião teórica, pelo contrário, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dos seus filhos precisa de fato se transformar em atitudes de justiça, e é por isso que nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para a glória do Senhor nosso Deus. E é claro que, como pecadores, os crentes irão por vezes agir de forma contrária àquilo que eles sabem que devem fazer. E é por isso que é tão importante que você treine o seu coração, a fim de que você haja sempre de forma piedosa. É por isso que você precisa guardar no coração a palavra, a fim de não pecar contra o Senhor. Os momentos de adversidade são a ocasião em que muitas vezes os crentes estarão tentados a negar a sua profissão de fé, a agir de forma totalmente contrária com aquilo que eles têm aprendido no decorrer da vida. E você tem aprendido aqui no Salmo 119, que o salmista passou por vários problemas na sua vida. Não foi um, mas foram várias situações, vários problemas difíceis que este homem precisou enfrentar em sua vida. E ao mesmo tempo você vê a sua luta para que ele guarde no coração a palavra. Ele fala isso o tempo todo. Ele está guardando no coração a Escritura, porque apesar das dificuldades, ele quer andar no caminho do Senhor. E esse texto que foi lido hoje, que é a segunda metade da 14ª estrofe do Salmo 119, nessa estrofe ou nessa seção, todos os versículos começam com a letra Nun, que é o equivalente ao nosso N, em português. O salmista vem então falando mais uma vez das adversidades que ele enfrenta e das suas atitudes diante das adversidades. E nestes versículos você aprende quais devem ser as suas convicções nos tempos difíceis.
Porque não se engane, você sempre agirá de acordo com a convicção do seu coração. Ninguém age de forma contrária às suas convicções. E é assim então que você verá o salmista fazer. Nos versos 109 e 110, você percebe que ele está dizendo que você deve obedecer à palavra de Deus nos momentos de adversidade. Eu vou ler de novo. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. A adversidade, a dificuldade, ela é anunciada aqui nestes 2 versículos. A nossa Bíblia, ela traduz não de forma literal o que o salmista está dizendo aqui. Se você olhar depois a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, você tem uma tradução mais literal que por vezes nos falta ou nos escapa a compreensão, porque literalmente o salmista está dizendo o seguinte: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Você fala, que negócio é esse? O que quer dizer isso? A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Ele está usando aqui uma figura de linguagem que aparece em outros textos. Lá em Juízes, por exemplo, capítulo 12, você tem a conhecida história de Jefté, e no verso de número 3, Jefté afirma o seguinte: ele afirma que o Senhor entregou os filhos de Amon em suas mãos. E você tem esse tipo de linguagem na Bíblia: Senhor, entregue os meus inimigos nas minhas mãos. Quando os inimigos estão nas minhas mãos, eles estão numa posição vulnerável, não é isso? E é exatamente isso que o salmista está dizendo aqui. Ele está falando: da minha alma, ela é de contínuo está nas minhas mãos. A minha alma está vulnerável, está numa posição vulnerável. E é por isso então que na Almeida, na nossa Almeida, traduz da seguinte maneira: estou de contínuo em perigo de vida. É quase uma interpretação daquilo que o texto está dizendo, certo? Olha, o tempo todo eu estou correndo perigo, a minha alma está aqui, nessa posição vulnerável. E a parte A do versículo 110 corrobora então essa ideia, porque ele diz lá o seguinte: armam ciladas contra mim os meus inimigos. Então veja, a minha alma está o tempo todo aqui nas minhas mãos, e os inimigos estão armando ciladas, estão fazendo armadilhas. O que este homem então está afirmando ou colocando diante de Deus é este momento tão adverso que ele vive em sua vida. E ao retratar as suas situações de dificuldade, este homem demonstra que os servos de Deus muitas vezes passarão por aflições. E é interessante porque, por mais que a Bíblia fale a respeito disso, há muitas pessoas, há muitos crentes que entendem que as aflições são falta de fé, são um problema de falta de comunhão com o Senhor, porque para eles o crente no seu modo natural deveria ser uma vida vitoriosa, e de fato a vida cristã é vitoriosa, mas não essa vitória de acordo com o que este mundo entende que seja vitória. E é por isso que você tem, por exemplo, Paulo falando num contexto em que os crentes estão correndo perigo de morrer, dizendo: em todas essas coisas, mesmo entregues à morte, em todas essas coisas somos mais que vencedores. É esse o tipo de vitória do cristão. Mas há muitos no meio evangélico que vão dizer: não, você não pode passar por dificuldades. Jesus disse isso: no mundo vocês vão passar por aflições. Neste lado do sol, aqui debaixo do sol, você continuamente passará por momentos assim. Você pode já ter experimentado isso na sua vida, você pode estar passando exatamente um momento assim, e você pode vir a passar um momento assim. As aflições, elas fazem parte dessa vida debaixo do sol. E a Bíblia então é abundante
nos exemplos de servos de Deus que passaram por estes momentos. Este homem é um desses. Você pode enfrentar problemas relacionais, começando dentro da sua casa, indo para os seus vizinhos, chegando lá no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua faculdade, chegando até mesmo dentro da igreja. Porque onde nós estamos nos relacionando com pessoas, nós corremos o perigo de enfrentar problemas de pecado de uns contra os outros. Você pode enfrentar problemas de saúde. De uma hora para outra, você que sempre teve uma saúde de ferro, começa a enfrentar doenças. Você pode enfrentar problemas financeiros, e de 2 anos para cá, isso tem sido muito comum na vida de muitas pessoas, por conta de todas as circunstâncias que estamos vivendo. Você pode passar por problemas existenciais, onde você não consegue ficar em paz com você mesmo, onde as circunstâncias parecem todas corroborar para que fique ruim, e aí nesses momentos você tem gente dizendo até assim: olha, o universo está conspirando contra mim. Quando alguém usa esse tipo de expressão, essa pessoa quer mostrar exatamente isso. Olha, tudo vai mal. Davi passou por momentos assim. Então o sofrimento aqui debaixo do sol é uma realidade. A questão então não é se virão as dificuldades, mas como é que você se porta nas dificuldades, qual é a sua convicção no meio da adversidade. E você precisa, da mesma forma que o salmista está bem convicto de que você precisa continuar obedecendo a palavra de Deus. E aí então, quando você olha para estes 2 versos, o 109 e o 110, você percebe 2 conjunções que são usadas aqui pelo salmista. A primeira, no verso 109, é todavia. No verso 110, contudo. E essas 2 conjunções aqui, usadas pelo salmista, querem estabelecer aqui um contraste com aquilo que ele disse anteriormente. Veja só, ele está dizendo: estou de contínuo em perigo de vida, ou a minha alma está o tempo todo na minha mão. Contudo, ainda assim, eu não me esqueço da tua lei. Depois, olha, armam ciladas contra mim os meus inimigos, contudo, não me desvio dos teus preceitos. O que esse contraste aqui estabelecido pelas conjunções que o salmista usa querem mostrar é que estes momentos difíceis tinham o grande potencial de levar o salmista para longe da palavra, e talvez esse fosse o caminho natural. Olha, diante da dificuldade, eu quase me esqueci da tua palavra, mas, contudo, eu continuei firmado nela. Contudo, eu não me esqueço da tua lei, eu não me desvio dos teus preceitos. A despeito das provações, este homem está convicto da importância de guardar a palavra. E esta é uma convicção que precisa estar presente na vida de cada cristão, de cada servo de Deus. Porque não é incomum, meus irmãos, você olhar para crentes em suas dificuldades, tomando o caminho inverso deste que o salmista está tomando. E ao invés de lembrar da lei, de se apegar à lei, de guardar a palavra de Deus, eles se afastam da palavra de Deus. Eles deixam de lado a palavra de Deus, eles começam a deixar de frequentar os cultos, eles começam a deixar de frequentar os momentos em que a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Eles começam a ficar focados apenas no seu problema. Imagine então como se fosse alguém enfrentando uma doença, ele precisa ter o seu sistema imunológico fortalecido para que lute contra a doença, mas ele deixa de se alimentar, ele deixa de se cuidar, a doença vencerá. A ideia é a mesma. Se nos seus momentos de dificuldade, ao invés de firmar os seus pés na palavra de Deus,
Ao invés de observar a lei do Senhor, você começa a se afastar da palavra de Deus, você vai sucumbir. Não há outro caminho. Os crentes precisam lembrar que a sua força vem do Senhor e que o Senhor os fortalece exatamente por meio da palavra, porque somente na Escritura você encontra conforto, consolo, segurança, ânimo. A Escritura é um instrumento que Deus usa a fim de capacitar os seus filhos, a fim de santificar os seus filhos, para que eles respondam às adversidades de forma piedosa. Não é sem razão que quando o Senhor orou pela sua igreja, orou pelos seus discípulos, Ele rogou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há outro meio de Deus santificar o seu povo, senão por meio da palavra. E se nos seus momentos de dificuldade você se afastar da palavra, você está perdendo a grande bênção que o Senhor tem para você. Então não deixe que as provações o afastem do Senhor e da sua palavra. Pelo contrário, busque continuamente o seu Redentor. Busque continuamente o Deus que está com a sua vida. Convenhamos, meus irmãos, é muito fácil você buscar a Deus na bonança. É muito fácil. Quando o barco está navegando naquele mar bem lisinho e não tem vento, e você nesse momento só contempla a beleza, tem tempo para perceber a beleza do mar, do céu, que coisa boa. Mas se você estiver num barco e as ondas começarem a jogar esse barco de um lado para o outro, acabou esse negócio de ficar contemplando as nuvens, a beleza da criação, e muitas vezes vai embora a convicção. Servir a Deus na bonança é muito fácil, e é por isso que você precisa louvar a Deus pelos momentos de tempestade, porque o seu coração será realmente revelado nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade é que você vai correr e dizer como os discípulos disseram a Jesus: o Senhor não se importa conosco, porque se o Senhor se importasse conosco, o Senhor não teria nos colocado nesse barco no meio dessa tempestade. Os discípulos nunca declarariam isso com o mar tranquilo. Eles iriam pensar que estavam muito bem na fé, e aquele momento é usado pelo Senhor para que o coração seja exposto e então tratado pelo Senhor. Foi isso que aconteceu na vida de Jó, quando ele perde tudo que ele tem, quando ele perde as suas finanças, quando ele perde a sua família, quando ele perde a sua saúde, e continua declarando: Deus deu e Deus tomou, louvado seja o Senhor. Mas esse mesmo momento revela também o coração da sua esposa, que perdeu todas essas coisas exceto a saúde, mas disse para Jó: amaldiçoa seu Deus e morra. Você ainda conserva a integridade? Em outras palavras, o que aquela mulher está dizendo é: você acha que está valendo a pena isso mesmo? Servir a Deus? Ela está expressando aquilo que os discípulos estão expressando no Novo Testamento: o Senhor não se importa conosco. E todos eles estão expressando aquilo que Asaf expressa no Salmo 73: inutilmente lavei as minhas mãos na inocência. Não serviu de nada esse negócio de ser crente. O que adianta ser crente? Que vantagem que tem se eu continuo passando pelas mesmas dificuldades? Pois os momentos de aflição revelam que o seu coração pode estar não tão firmado assim no Senhor, e são oportunidades para que você reafirme convicções, ou que você as coloque em prática. Mesmo que outros pequem contra você sem dar ouvidos à lei, você precisa se manter firmado na palavra de Deus, e em Cristo
e porque você morreu e ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo, você pode responder ao mal conforme aquilo que a Escritura diz. Porque se você estivesse sozinho, você sempre responderia o mal com o mal. Mas por causa de Cristo, você pode ouvir a exortação do apóstolo: não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Essa é uma das convicções que você precisa ter nos momentos de dificuldade. Você precisa estar firmado, você precisa obedecer à palavra de Deus. Mas há uma segunda convicção que ele expressa nos versos 111 a 112. Você deve ter na palavra de Deus o seu prazer. Olha o que ele diz aqui: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Agir de forma piedosa diante das perseguições não é fácil. Por vezes, quando você está de fato nos momentos difíceis, e você conhece a palavra de Deus, e você conhece as ordenanças que o Senhor tem para aquele momento, você quase fica triste. É assim mesmo que eu tenho que agir como crente? Eu sempre digo que a primeira vez que eu li Mateus 18, eu falei, não faz sentido algum isso aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, bom, na minha cabeça, ele precisa vir, me pedir perdão, se possível de joelho, esfregar um pouquinho meu pé, e agora ele tem que fazer de tudo para consertar o negócio. Aí eu pego e leio: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Não, está por fora isso aí, não faz sentido. Mas é assim que o Senhor ordena aos seus servos. Isso não é fácil. Só que nós somos ordenados a fazer isso, e precisamos estar convictos de que isso é bom. Por que isso é bom? Porque é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você precisa estar convicto de que a alegria da vida não está nas circunstâncias, porque para muitos estar alegre é ter todo mundo que pecou contra mim reconhecendo isso e vindo e falando: puxa vida, perdão aí pastor, olha, a partir de hoje nós vamos ser muito bons com o Senhor. Mas para a Bíblia a alegria não depende disso. A alegria depende em eu estar conformado com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É nisso que precisa estar o meu prazer. E o salmista aqui então, no verso 111, está mostrando que ele tem os mandamentos de Deus como herança para sempre. Quando você pensa em herança, você pensa em uma coisa boa, certo? É por isso que a Bíblia chama os filhos de herança do Senhor. Receber herança é uma coisa boa. Então ele está dizendo: os mandamentos do Senhor são uma herança. E por que ele diz que são essa herança dele? Veja lá, ele recebeu por legado perpétuo, ou por herança para sempre, porque eles me constituem a alegria do coração, ou o prazer do coração. A razão dele olhar para os mandamentos como uma boa herança que ele vai ter para sempre com ele, é porque estes mandamentos trazem alegria ao coração. Mas como é que mandamentos que confrontam tanto o nosso orgulho, que nos colocam tanto para baixo, ou que fazem aquilo que Paulo diz que eles fazem, né? Fazem com que todo mundo se cale e todo mundo seja culpável perante de Deus. Como é que isso pode se transformar em alguma coisa boa, alegre, que traz gozo ao coração? Bom, você precisa encarar a palavra de Deus assim, entendendo que ao cumprir os mandamentos, você o faz para a glória daquele que um dia se deu na cruz, a fim de livrar você
do pior dos problemas. Porque o que são problemas relacionais? O que é um problema de saúde? O que é um problema financeiro perto do inferno? Alguém que reclama a vida inteira das suas finanças, se passasse 2 segundos no inferno, iria gritar desesperado que queria voltar para aquela vida com mais dívida ainda. Foi disso que nós fomos livrados. E aquele que nos livrou do inferno, Ele nos chama à obediência para a glória dEle. A obediência é para isso, é para que Ele seja glorificado. E em nome de glorificar o meu Senhor, eu passo por cima do meu orgulho, cumpro os mandamentos e me alegro. Me alegro por estar honrando aquele que se deu por mim. É dessa forma que você precisa encarar a palavra de Deus, e quem ama Deus precisa obedecer a sua voz a despeito das dificuldades. Olhe para Jesus, e foi isso que Jesus fez. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sofreu a ira do seu Pai em lugar dos seus. E quando Isaías escreve a respeito disso, lá no capítulo 53, Isaías declara que ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma. Veja as palavras: ele viu o fruto do penoso trabalho. Não foi um trabalho fácil, tranquilo, foi penoso. Sabe qual foi a atitude depois disso? Ficou satisfeito. Lá no Novo Testamento você tem o próprio Jesus orando e dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste a fazer. E esse Jesus é que capacita você a viver da mesma forma. A palavra de Deus, meus irmãos, concede a você alegria mesmo em meio às mais severas dificuldades. Ela é uma rica herança que o Senhor tem dado à sua vida. E se você mantiver em sua mente que ao cumprir a Escritura, você está fazendo isso para a glória daquele que morreu a sua morte, para que você possa viver a vida dele, você então conseguirá se alegrar. Mas se você perder de vista a perspectiva de Cristo, não há como se alegrar, a não ser que você seja masoquista. Nós só nos alegramos por entender que nós nos humilhamos, nós matamos o nosso ego, para que Cristo seja exaltado e seja cada dia formado em nós. Você nunca terá uma motivação maior do que essa para cumprir os mandamentos. E eu volto a repetir: se você mantiver isso na sua mente, você se alegrará com a lei do Senhor. Porque veja, alguém que é humilhado se entristece, mas o cristão que humilhado pede perdão para a glória de Deus pode ter alegria. Alguém que não tem condição de se vingar de alguma coisa que foi feita contra ele fica furioso, e por vezes fica vivendo em função da ofensa, fica remoendo aquilo. Mas o crente que sabe que não deve se vingar, porque Deus será glorificado dessa forma, mas que ele tem que amar o inimigo, e se seu inimigo tiver fome, ele precisa dar de comer, se o inimigo tiver sede, ele precisa dar de beber, este pode ter alegria, fazendo tudo para a glória de Deus, lembrando daquilo que Jesus já fez em seu favor. Você vai poder experimentar aquilo que Pedro chama de alegria indizível. Abra lá de novo no texto que a gente leu aqui na liturgia. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. E Pedro escreve essa carta num contexto de dificuldades. Dificuldades com senhores que maltratavam seus servos, dificuldades com perseguições. Então, a partir do verso 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo
a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha. A ideia aqui é daquelas coroas, lembra da coroa que eles recebiam como prêmio? Aquela coroa de louros, passava um tempinho e aquela coroa murchava. Pedro está dizendo: vocês receberão uma coroa que não murcha, diferente dessa. E ele fala mais: reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Preste atenção agora: nisto exultais, ou seja, na salvação, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não é por uma, não são duas, várias, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, mesmo quando o ouro está sujeito às mais altas temperaturas para ser purificado, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pois isso que Pedro está falando aqui no Novo Testamento é o que o salmista está experimentando e afirmando em relação à palavra de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, ele tem alegria na palavra do Senhor. Ele consegue olhar para a palavra do Senhor e ficar satisfeito. Tendo os mandamentos como herança que traz alegria ao coração, você então pode fazer o que o salmista faz no verso 112. Veja lá: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. E é interessante essa palavra que ele usa aqui: induzo o coração a guardar a tua palavra. Essa palavra hebraica, ela é traduzida de várias formas na escritura. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, você tem essa palavra traduzida de outra maneira. Lá diz que as mulheres de Salomão o induziram a adorar deuses falsos. Mas você não vai achar essa palavra induzir, você vai achar a palavra traduzida por perverter. As mulheres de Salomão perverteram Salomão e ele adorou deuses falsos. Induziram Salomão. Pois é esta palavra que aparece aqui quando o salmista diz: eu vou induzir o meu coração para guardar os mandamentos, porque ele tem diante de si um desejo, o desejo de agradar a Deus. Salomão, no seu desejo de agradar as suas esposas, foi induzido à falsa adoração. Este homem, com o desejo de honrar a Deus, induz o seu coração a guardar a palavra do Senhor. Essa é a ideia aqui então no texto. E essa atitude para o crente é uma constante, não é um dia, não é pontual. Ele diz assim: olha, induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. E você sabe que isso é obra do Senhor na vida do homem. Não há outra forma de o homem ter esse tipo de convicção, senão pelo Espírito de Cristo, senão transformado pelo Senhor a cada dia. E você, por ter sido libertado do pecado, pode também induzir o seu coração a guardar os mandamentos, porque o seu coração, ele é ensinável, sabia? Você ensina o seu coração a se comportar.
Já viu esse pessoal que gosta muito de desenho animado, ou de algum tipo de esporte? Eles vivem lendo sobre isso. Eles buscam saber detalhes. Eles sabem quando foi criado o personagem, quando o time de futebol foi criado, fundado. Eles sabem qual foi a escalação daquele time de futebol que ganhou de 3-0 do seu concorrente em 1962, que ele não era nem nascido ainda. Mas eles sabem em qual minuto que aquele jogador que era o melhor fez o gol. E ele então começa a pesquisar sobre isso. Ele gosta de ver esse jogador. Seu coração está sendo ensinado. Aí um dia vem a notícia que o jogador fulano de tal, que foi do seu time lá na década de 70, estará na sua cidade. Eu quero ver esse homem, eu quero ir. Vai para a fila, compra ingresso. Por que seu coração tem uma expectativa tão grande de ver uma pessoa que você não conhece, nunca viu na sua vida? Você ensinou o seu coração. Seu coração anseia por isso. Seu coração anseia por Cristo. Você tem ensinado o seu coração a ansiar por Cristo, porque Ele é ensinável. É por isso que o salmista está induzindo o seu coração a guardar a palavra. Ele está treinando o seu coração. Você precisa treinar o seu coração a querer o bem, porque naturalmente ele não quer o bem. Você precisa treinar o seu coração para que ele responda de forma piedosa, porque naturalmente ele não responde de forma piedosa. Você precisa treinar o seu coração a ser santo, porque ele não é naturalmente santo. É por isso que a ordenança é: exercita-te na piedade. É por isso que Paulo fala que se esforçava para se manter fiel, ao mesmo tempo em que ele pregava a outros. E quando você faz isso, quando você coloca no coração a sua palavra, a palavra de Deus, para não pecar contra Deus, você honra o Senhor mesmo em meio às dificuldades, e tem alegria com isso, e se alegra com isso. O texto mostra então, meus irmãos, quais devem ser as suas convicções em tempos difíceis. A primeira delas, você precisa obedecer a palavra. As dificuldades que você enfrenta em sua vida sempre serão uma grande tentação para que você deixe de lado a Escritura, para que você pare de ir aos cultos e ouvir a palavra, para que você deixe de lado o convívio da igreja. No poder do Espírito do Senhor, lute contra isso. Mas você só vai lutar se você mantiver no coração a convicção de que você precisa obedecer a palavra. A segunda convicção é que você precisa ter prazer na palavra. E se você estimar a palavra, você induzirá o seu coração a guardá-la até o fim. E estas convicções só são possíveis para alguém que tem o Espírito de Deus, para quem teve o seu coração transformado pelo Senhor. Porque Jesus, ao se fazer homem, ele viveu de modo perfeito, e apesar das tentações, como por exemplo aquela que eu cito vez por outra aqui, a tentação no deserto, ou outra, quando ele estava na cruz e foi tentado a descer, quando as pessoas diziam: salvou a outros, salve a si mesmo. Todos estes são momentos em que o Senhor Jesus está sendo tentado a deixar aquilo que ele veio fazer, mas ele se manteve fiel, obedecendo ao que estava estabelecido pelo seu Pai. E ao cumprir tudo o que o Pai confiou que ele fizesse, ele ficou satisfeito. Eu já citei Isaías aqui. Ele viu o penoso trabalho que realizou e ficou satisfeito. Toda a obra de Cristo foi para libertar você do jugo do pecado e para livrar você do juízo vindouro. Liberto por Cristo,
Você pode então viver cada um dos seus dias com alegria, lembrando que você foi liberto para a honra e glória daquele que se deu por você. Então mantenha a obra de Cristo em seu coração, mantenha essa lembrança em sua mente, e dessa forma você nunca verá os mandamentos como um peso, mas como santas ordenanças dadas pelo Senhor, para que você o glorifique e que para você tenha alegria nele em todo o tempo. Que Deus te ajude e te abençoe.